Muito boa tarde, está a iniciar mais uma edição do programa Mais Saúde. Eu sou Nhelete Poetisa e quero convidar a quem está desse lado a subscrever-se ao nosso canal Vilanculo TV e ativar o sininho de notificações. Bem, como vê, hoje nós estamos fora do estúdio, estamos mais à vontade. Aqui ao ar livre teremos um programa ligeiramente diferente, um bate-papo com o meu convidado especial, o Eduardo Massintre, psicólogo social, a quem eu desde já saúdo. Muito boa tarde. Boa tarde, minha Leite. Queria agradecer pela oportunidade que me é concedida de mais uma vez estar aqui a partilhar as minhas experiências, o meu conhecimento acerca da matéria que queremos debruçar hoje e cumprimentar as pessoas que nos vê de lá de casa. Boa. E hoje o nosso tema de conversa será a depressão. Eu acredito que todos nós, se calhar em algum momento da nossa vida já passamos por uma depressão. Se calhar não nos apercebemos, não sabíamos que era uma depressão, mas na verdade todo jovem, adulto já passou por esse processo de depressão e hoje vamos perceber um pouquinho o que é a depressão, como funciona essa depressão, como diagnosticar, como ajudar uma pessoa depressiva. Então, doutor, o que é a depressão? Depressão é um problema de foro psicológico, né? É um problema que afeta aspectos mentais. Quando eu falo de aspectos mentais, incluo lá a questão de afetividade, do sentimento. A depressão, ela caracteriza-se muito mais pela falta do prazer, que na generalidade podemos descrever essa falta de prazer usando o termo tristeza, né? Quando o indivíduo se encontra num estado de tristeza, mas esse estado de tristeza obviamente que não é num instante, não poderá ser num instante, num período de tempo curto. Deverá sim cumprir com os padrões descritos nos manuais que descrevem patologias do fórum psicológico, que lá existe, nesse caso, a depressão. Acho que numa primeira fase poderia dizer que a depressão é uma doença de natureza psicológica que se caracteriza pela tristeza. É uma tristeza profunda, na verdade. Realmente, todo mundo, todas as pessoas passam por momentos tristes. Esses momentos tristes que são causados em determinadas situações, em alguns ambientes, mas esses momentos tristes não são descritos como momentos depressivos, obviamente, mas sim são momentos tristes em resposta a algumas situações estressantes. Mas para se descrever, para se diagnosticar ou para se descrever que um indivíduo está num estado depressivo, ele deverá se apresentar de forma triste durante pelo menos 2 semanas. No mínimo, o indivíduo é descrito como alguém que esteja a passar por um momento depressivo, se no mínimo ele se apresenta triste num período de 2 semanas. De salientar que não basta somente ele se apresentar de forma triste, ele deve sim cumprir com outras ordens que são incluídas para se classificar o indivíduo como alguém que esteja a passar por depressão. Ok. E quais seriam esses sinais que nós podemos diagnosticar e identificar a pessoa como depressiva? As características do indivíduo que está em depressão, elas manifestam-se em várias vertentes.
Temos lá a componente fisiológica, que é o organismo da pessoa. Temos a vertente social, que é o ambiente onde o indivíduo vai frequentando ou já vinha frequentando. E temos lá a questão psicoemocional. Então, na vertente fisiológica, os episódios depressivos eles podem se caracterizar, por exemplo, com a perda de sono. O indivíduo que esteja no estado de depressão, uma das características que ele pode manifestar é a perda de sono. Ele pode estar a descansar e no meio da noite ele perder sono. Ou logo pelas madrugadas, frequentemente ele vem perdendo sono. Ou pode-se dar o caso de acontecer o contrário, né? Além da perda de sono, o indivíduo que esteja no estado de depressão, ele pode dormir de forma excessiva. É? Sério, sim, isso acontece. Pode até dormir em horas não habituais. Poderá se dar o caso de ele ir à cama naquelas horas habituais e durante o dia também ele ter sono de forma excessiva. Eu conheço alguém Uhum. que funciona como um bebê. Como assim? A pessoa, parece que a impressão que eu tenho é que a pessoa vive o dia todo cheia de sono. Uhum. E toda vez que ela faz uma refeição, por mais pequena que seja, ela dorme. Uhum. Eu até já cheguei a comentar com essa pessoa, mas és uma pessoa muito despreocupada. Olha lá, não tens nenhuma preocupação. Passas mais tempo na cama que em outro lugar. Estás sempre a dormir, ok? 12 horas, se tu não estás a dar umas voltas, é porque estás a dormir. Uhum. Então isso pode ser uma depressão. Conforme eu dissera, né, quando eu comecei a minha intervenção, que para se diagnosticar ou para se descrever que o indivíduo está no estado de depressão, não poderemos somente Olhar para um único ponto, uma única manifestação desse tal indivíduo. Podemos notar que esse indivíduo apenas está a ter uma perturbação de sono. Yeah. Mas, se nós formos a investigar ou levar esse indivíduo, encaminhar esse indivíduo a um psicoterapeuta, ou mesmo um psicólogo, ou alguém de saúde mental, e ele for a descobrir que além desse problema de sono, esse indivíduo tem outros problemas que são associados à depressão, nós aí podemos classificar esse indivíduo como alguém que esteja a sofrer por um estado de depressão. Bem, então nós pretendemos identificar uma pessoa com depressão. O que exatamente nós devemos constatar nessa pessoa? Digo, estamos a conviver com alguém no nosso meio que está a passar e nunca nos disse que está a passar, tem algum problema afetivo ou não, mas nós queremos diagnosticar se essa pessoa está ou não padecendo desse problema. Como fazer? Como diagnosticar? Problemas do fórum psicológico, alguns deles têm uma particularidade. E essa particularidade exige-se pela não percepção da pessoa sofredora de uma determinada doença. O que acontece é que as pessoas que estão ao redor desse mesmo indivíduo, elas é que se apercebem de que a pessoa está a sofrer com esse problema. Existem sim pessoas que estão a passar pela depressão, mas que não estão cientes de que estão a passar por isso. Exato. Então, se houver alguém que conhece a depressão e que queira prontificar, né, para ajudar essa pessoa, até pode não conhecer as bases de como intervir para aquele problema, mas que tenha noção de que a depressão ela tem um tratamento, tem cura, né?
encaminhando alguém que se calhar tem alguma experiência no domínio da própria saúde mental. Pode-se, de forma humana, conversar com a tal pessoa que esteja a sofrer, porque nós geralmente temos às vezes rotulado a alguns problemas que nós vamos vivenciando no seio da sociedade. Podemos assim descrever alguns problemas que dão choque, propiciam o estado de depressão, como se fossem problemas de menor, menor risco. E podemos pensar que aquele problema não é, aquele evento estressante não é um problema que pode desencadear depressão, mas cada pessoa tem a sua genética, tem a sua forma de ser, tem a sua vulnerabilidade perante alguns fatores é diferente das outras pessoas. Então, nós temos que ter em conta essa diferença que existe entre nós e tentar nos perceber e entender que, na verdade, cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa é uma pessoa, e se uma determinada pessoa se apresenta num estado depressivo por um problema que nós achamos que em nós não poderia desencadear a depressão, nós tínhamos que agir de forma mais suave, no sentido de tentar perceber daquela pessoa se é, na verdade, um problema que está a levar para um estado depressivo ou não, ou é um problema que ela sozinha pode ultrapassar ou não. Exatamente. Caso não, se possivelmente não possa passar repetição, não possa passar por aquele evento depressivo, nós temos que arranjar alguns caminhos, né, de tentar ajudar aquela pessoa no sentido de ultrapassar aquele evento depressivo, porque na verdade os problemas psicológicos, eles nós podemos até não olhar da forma como deveríamos descrever, mas são problemas que vem afetando o mundo, muita gente, e há muitas camadas, porque a depressão, infelizmente, não escolhe faixa etária. Desculpa lhe cortar. Realmente. Mas estou a falar isso porque, na verdade, em vários estágios do meu crescimento como pessoa, eu já passei por depressão. Okay. A começar de quando eu era mais pequena, andava ainda na escola. Sim. Eu sofria bullying, as pessoas faziam bullying por conta da tonalidade da minha voz. Okay. A minha voz hoje em dia já está melhor. Quem me conhece já de muito tempo sabe que a minha voz era assim mais aguda. Hoje em dia ela está melhor. Então eu sofria bullying por conta disso. Acabou me criando realmente um problema de depressão. Tanto que eu me fechei na escola, eu já não socializava com os outros e eu sentia medo de falar. Na sala de aulas o professor vai fazer uma questão e eu tinha medo de falar porque eu não sabia como os outros... As pessoas riam-se de mim, bullying, né? Chamam bullying. As pessoas riam-se de mim cada vez que eu abria a boca para falar por conta da tonalidade da minha voz. E então este problema realmente ele não escolhe a idade. Qualquer um é suscetível de passar por isso. Realmente. Eu aqui descrevi a manifestação da depressão no ponto de vista fisiológico, mas ao longo da conversa a Nielete acabou dando um exemplo de um episódio no decorrer do seu crescimento, que sofreu bullying e como resultado de ter sofrido bullying acabou se fechando. Nesse fechamento não se sabe o que é que tu pensavas, né? O que é que tu pensavas, e só o fechamento em si já é mais uma manifestação do que do estado de depressão, mas isso já na vertente social. Nós vemos que uma pessoa que está em estado de depressão, essa pessoa, dentro daquela rotina, daqueles afazeres normais,
a pessoa acaba, por conta da depressão, acaba não cumprindo com aquela rotina rotina normal que a pessoa vinha fazendo. Realmente. Então, aquela intervenção mais ativa no ambiente onde se encontra, seja no ambiente de trabalho, falaste aqui do ambiente da escola. Se tu conversavas mais com os seus colegas, as suas intervenções com os professores ao longo das aulas foram diminuindo de forma paulatina, resultado de um evento traumático que tu sofreste. Nesse caso, falaste desses gozos que os seus colegas faziam contra ti. Então, tem essa particularidade da depressão. A depressão, geralmente, ela surge por causa de um estresse que nós nos encaramos com ele ao longo das nossas vidas, mas também pode se dar o caso também da própria questão genética. Se nós nascemos e crescemos num ambiente onde essa é mais uma doença que no fundo ela pode se desencadear por razões genéticas. Ah, é? Sim. Então deve ser por isso que a minha depressão é, não sei se é o termo correto, regressiva, que a minha depressão ela vem e vai, vem e vai. Sim. Deve ser por isso, então. Podemos até colocar naquela escala de classificação de depressão para tentar averiguar se na verdade esses estados em que tu vens passando de tristezas são meramente depressão ou na manifestação social da depressão. Bullying, tudo mais. Tu disseste que sofrias bullying, ficavas acanhado. Eu expliquei isso, que a depressão também manifesta do ponto de vista social. E eu dizia que eu tenho uma depressão que vem e vai. Sim. Tive primeiro a depressão quando era mais pequena, foi aquela da escola, resultado de bullying, não sei o quê. E um pouquinho mais quando me tornei adolescente, que para quem não sabe eu sou mãe. Fui mãe muito nova, aos 17. Aos 17 anos eu engravidei, então a sociedade no seu todo estava sempre ali a apontar-me o dedo, aquela pressão toda social, era uma criança gerando outra criança, aquilo voltou a desencadear-me um novo estágio de depressão que eu considero um estágio, eu apenas não, eu acho que os próprios psicólogos veem isso como o estágio mais grave da depressão, que é a vontade de cometer suicídio. Eu cheguei a pensar em suicídio como solução para os meus problemas, porque eu estava a sofrer uma pressão social que não era comum. Eu não tinha o apoio das pessoas, então aquilo desenvolveu em mim problemas muito sérios. Já agora, a depressão tem estágios, pois não? Tem. Realmente tem estágios. Sim. Que é leve, a moderada e a profunda, que é a grave. Sim. Então, na minha adolescência, eu vivia a depressão no seu estágio mais aprofundado, que eu até cheguei a pensar em cometer suicídio. Quando chega-se nessa fase da pessoa trazer algumas ideias para se suicidar, esse é o ponto mais alto do estado de depressão, né? Porque parece que o caminho que a depressão leva é o homicídio, é a morte própria do indivíduo. Sim. Eu acho que a porta se abre, vem aqueles sentimentos negativos, a perda de prazer pela vida, aquele acanhamento da pessoa, pensamentos negativos que, na verdade, o denominador disso tudo, desse todo manancial é acabar com a vida, porque se nós formos a ver, a vida é o contrário disso aí. A vida são os prazeres, né? É o desfrutar dos prazeres, das sensações positivas, né?
Olhando concretamente para o seu caso, eu diria que a mudança pelo sistema de vida, pelo modus vivendi de nós os africanos, os modos passados, os modos de vida, né, dos nossos avós, dos nossos pais, eles prevalecem, né? Só que essa mudança da culturação, do modo de vida da Europa, ela, na verdade, nós estamos a nos adequar a ela de forma muito, como é que posso dizer? Com isso eu quero dizer o quê? Que antigamente engravidar com os 15, 14 anos, Era normal. 16 anos, 17 anos, era comum. Exato. Tanto que, se nós formos para a Zona Norte, em algumas localidades também da Zona Centro, algumas culturas, quando preparam as raparigas, quando a rapariga começa a ter a sua primeira menstruação, ela é levada para um determinado sítio onde é preparada para cuidar do marido, cuidar da família. Então, e nós sabemos que a primeira menstruação ela surge antes dos 18 anos. Então, quando a sociedade prepara uma rapariga para ir cuidar do marido, ir cuidar da família, quer dizer que essa rapariga já está preparada para essa redução, para fazer o que é para conceber. Então, este era um modo de vida normal, era comum viver-se assim antigamente. Então, isso está no nosso substrato social, no substrato intelectual. Então, sim, o nosso psíquico está lá, porque nós somos dessas tribos que antigamente nasciam antes daquela idade que já foi padronizada. Padrão, exato. Sim, nesse caso são 18 anos, né? Realmente, a questão da diferença das culturas e da culturação em si, a globalização, ela vem enriquecer os modos de vida de certos povos, mas ela, do meu ponto de vista, peca em alguns pontos, ou seja, as pessoas que aculturam-se de alguns modos ou de alguns costumes dos outros povos, acho que pecam no sentido de querer viver exatamente da forma como outros povos vivem, sem ter em conta a sua própria cultura. Eu acho que tinha que haver a ancoragem das culturas, né? Não no sentido de a outra cultura vir fazer desaparecer a outra forma de vida. Eu não quero aqui dizer que o fato de se ter legislado que a pessoa tem que sim, o fato de se ter padronizado a idade do casamento das raparigas, a própria Constituição da República está errada. Não, mas estou a falar em várias outras vertentes. Em várias outras vertentes. Olhando para o caso em que a colega aqui falou, a própria sociedade, eu acho que não tinha que correr logo para julgar, para atirar pedras às adolescentes que, por lapso, elas acabam se engravidando antes daquela idade padronizada pela Constituição da República, porque isto é um facto que já vem acontecendo há anos. Eu tenho um exemplo da minha avó, que teve seu primeiro filho com 15 anos. O segundo filho, acho que ela teve com os 17 anos. Então, isto era uma coisa comum. Isto é uma coisa comum. O que é a lei? A lei é algo que é criado por um ser humano. Então, se as pessoas já vinham engravidando e não acontecia nenhum problema, esse mesmo problema, será que merece ser, como é que posso dizer, merece se manifestar da forma como algumas pessoas julgam as adolescentes que por
por alguma inconsequência, né, se engravidam antes dos 18 anos. Eu acho que nós tínhamos que dar mais apoio às adolescentes que se engravidam, do ponto de vista emocional e psicológico, no sentido delas passarem por essa fase essa nova fase em que a própria Constituição, o próprio país acabou adotando essa lei de que as mulheres, elas dão essa liberdade, né, das mulheres engravidarem depois dos 18 anos. Até porque a vida não termina ali. Eu sou a prova disso. Meu filho, mês passado, celebrou 6 anos de idade e hoje em dia, tanto para mim quanto para minha família, ele é motivo de alegria. E para mim, como mãe dele, é uma satisfação muito grande saber que conseguimos os dois ultrapassar todas aquelas barreiras que a sociedade nos impôs e cá estamos. Sim. Deixa um exemplo muito bonito. Quando se está a passar por uma dificuldade dessas, eu acho que as desvantagens não estão lá na sua totalidade. Obviamente que isto tem lá vantagens. Então, os familiares deviam se olhar para esse aspecto que tu acabaste de descrever agora. Se engravidaste com 17 anos, sim, ok. A nossa filha, daqui a alguns anos, terá o seu filho com uma idade um pouco avançada. A nossa filha, depois de engravidar, depois de dar parto, pode se reintegrar no próprio processo de ensino e aprendizagem. Também porque eu acho que nem devia se excluir. Eu acho que o primeiro erro que nós cometemos é excluir uma adolescente grávida da sociedade. Ela não está doente, não é uma doença contagiosa, ela não é leprosa. Ela é apenas uma adolescente que está grávida 9 meses depois já de ter o seu bebê e a vida segue normalmente. Realmente essa questão de exclusão, de discriminação, nós às vezes adotamos em algumas circunstâncias que não são viáveis. A própria discriminação ela pode ser positiva ou negativa. A própria exclusão é negativa ou positiva. O caso de algumas doenças contagiosas, né? Temos a própria tuberculose, né? Sim, quando estivermos dentro de chapa e tomarmos conhecimento que tem lá um indivíduo com a tuberculose, sabemos que a transmissão da tuberculose ou da Covid-19, né? O que acontecia é que naquele período de pandemia de Covid-19, o que é que se fazia? Quando se rastreasse alguém com esse problema de Covid-19, o que é que se fazia? Fazia-se uma discriminação. Realmente. Sim, uma exclusão daquela pessoa, mas era uma discriminação positiva, no sentido de não alastrar aquela doença. Realmente. Mas nós, às vezes, adotamos a questão de discriminação para casos em que não se pode ou não se podia discriminar alguém. Essa pessoa precisa mais de apoio do que da própria discriminação. Então, essa discriminação, essa exclusão é uma exclusão meramente negativa. Pois é, realmente. Então, semana passada, se a memória não me traiçoa, pelas redes sociais, eu fui acompanhando uma carta de despedida, uma carta de suicídio de um jovem rapaz. Disse que é um angolano, não sei até que ponto isso consta verdade ou não, mas que ele teria cometido suicídio por questões amorosas e antes disso ele teria feito uma carta a despedir-se de seus amigos e familiares. Isto é depressão, claramente. Antes de continuar, gostaria de saber se essa carta foi uma carta que foi extraída que ele escreveu na conta dele ou é uma carta física? Pelo que se diz nas redes sociais, é que ele teria escrito a carta no seu smartphone e
Se calhar o que tem acontecido... Aliás, num trecho da mensagem, pena que eu não tenho aqui como ler, num trecho da mensagem ele diz: se encontrarem isto, significa que eu já não estou aqui. Então acredito que ele tenha feito no seu celular, e a polícia, ao fazer o seu trabalho, teria encontrado aquela carta e ele fazia menção de nomes familiares, amigos, não sei o que, ele despedia-se mesmo. Sim. Então, isto significa que ele passou por uma depressão. Quando eu faço essa pergunta era no sentido de, quem sabe, tentar perceber até que ponto poderiam ter feito os primeiros socorros. Se é uma carta que chegou às pessoas antes do sucedido. Sim, antes do sucedido, ou antes ou depois. Então, eu queria tentar ver essa... Parece-me que foi depois. Foi depois, né? Ok. Infelizmente estamos numa sociedade, diria, numa sociedade não boa, não acolhedora, não solidária. Sim. Eu digo isso, tenho que dizer isso, que infelizmente, né, estamos a ver numa sociedade em que o mal da outra pessoa nos satisfaz, né? Infelizmente. E principalmente para o mundo das redes sociais. Das redes sociais, quando alguém faz boa coisa, não merece apoio digital em detrimento da pessoa quando faz algo negativo. Realmente. Né? Então, no meu ponto de vista, a pessoa que alastrou essa carta, acho que é uma pessoa, é culpada essa pessoa. Por quê? Por uma razão muito simples, né? Quando se fala do sigilo, o sigilo não é somente para as pessoas em vida. O sigilo também deve ser cumprido também para as pessoas que morrem. Mas se calhar eles quisessem fazer isso, que era para chamar-nos a consciência, a razão, a observarmos os sinais quando alguém não está bem e precisa de ajuda. Se calhar. E isso que estás a dizer, nós estamos a fazer aqui porque eu não diria que nós estamos a fazer isso porque nós somos inteligentes, somos educados, mais que quem, mas eu diria que estamos a fazer o bom uso do que dessa matéria que nos foi fornecida pelas redes sociais. Mas se você for a perceber, se você for a investigar nas contas de várias outras pessoas, estarão sim a fazer um bom uso daquela carta. As pessoas vão se gozando realmente. Sim, daquele jovem, vão falando um monte de coisas que não são boas. Realmente, então, eu vi, mas agora deixe-me chamar um rápido intervalo. Nós voltamos já, vamos aos nossos compromissos comerciais, mas dentro de instantes nós voltamos para continuarmos esta conversa. Vou pedir ao doutor que não perca o fio de pensamento e até já. Bem-vindo ao canal Vilanculo TV. Acompanhe notícias, entretenimento e desporto. O nosso objetivo é manter o telespectador informado de tudo o que acontece em Vilanculo e no nosso belo Moçambique. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Não se esqueça de partilhar os nossos conteúdos para juntos crescermos. Liga-te à sua TV online. E voltamos para a segunda e última parte do programa Mais Saúde. Hoje falamos sobre a depressão e temos em estúdio o nosso convidado, Eduardo Massim, psicólogo social. Bem, falávamos aqui em torno de uma carta que estava a girar sobre as redes sociais, o mau uso dessa carta, e eu dizia que, infelizmente, eu acompanhei, eu não li a carta toda, não sou muito apreciadora de cartas de suicídios, então não cheguei a ler o conteúdo todo da carta, mas pelo que eu percebi nos comentários, uma das motivações para tal pessoa cometer o suicídio foi uma decepção amorosa. E algumas pessoas diziam,
Mas tu vais tirar-te a vida por conta de uma decepção amorosa. Hoje tu estás com ela, amanhã conheces outra pessoa, a vida não para por conta de uma decepção amorosa. Bem, o que dizer sobre isso? Eu acho que nós falamos até de início, que é sobre... como é que eu posso explicar? Pegarmos no problema de outra pessoa e tornarmos aquele problema pequeno sem saber... Na verdade, como a outra pessoa está a sentir, porque a dor que eu sinto podes não sentir na mesma intensidade. Ainda continuando na mesma senda da própria a ridicularização das mídias, antes de responder à sua questão, darei um exemplo também de alguns órgãos de comunicação social que quando tem um evento, por exemplo, da violação sexual de uma menor. Aquela menor tem aquele problema, foi violada sexualmente. Exato. Já é um evento estressor para aquela menor. E a mídia o que é que faz? Para piorar mais o assunto, chega lá com as câmeras, filma aquela menor. Então, expõe a imagem daquela rapariga. E acontece, as amigas vão sabendo daquilo tudo, quando chegam na escola, os colegas da escola. Então, imagine-se o agravamento daquela situação. Se nós pensarmos da seguinte forma: aconteceu aquele problema, o chefe de quarteirão se calhar soube, ou os pais daquela criança souberam, guardam um segredo, resolvem um problema internamente, familiar, de forma familiar. Né? Levam a menina para onde? Para um psicólogo, ou para um psicoterapeuta, ou para alguém indicado para o quê? Para questões de saúde mental. Trata-se aquele problema e passa. Nem eu poderia saber que tal fulana sofreu o quê? Violência sexual. Quem sabe existe um menino que é namorado daquela menina e ele acaba separando da relação porque sabe que o que é que toma conhecimento de que aquela menina sofreu o que é violência sexual. Então, eu aqui aproveitar chamar a atenção aos órgãos de comunicação social no próprio alastramento de alguns problemas psicológicos ou sociais que acontecem no seio da comunidade. Né? Voltando à sua questão, eu acho que temos que ter um bocadinho de cautela, né? Quando alguém diz que o principal problema é este, né? Eu quero acabar a minha vida porque me separei recentemente. Temos lá a pirâmide, nos deu o foco do problema, mas no meio daquele problema ali, se nós formos a quebrar o gelo, vamos perceber que tem vários outros problemas que nós, se calhar, se nos colocarmos no lugar daquela pessoa ali, poderíamos até dizer, uau, eu não haveria conseguido ser dessa. Então, a pessoa diz, ok, eu quero acabar com a minha vida porque perdi um emprego. O principal problema é a perda de emprego. Ora, porque fiz um crédito no banco e houve um mau uso daquele valor. Ok, tem lá o problema, perda de emprego, separação com o namorado, né? Perda de um ente querido. Temos lá, o problema está lá em cima, né? Mas se formos a perceber profundamente, nós iremos entender que não. Ok, perdeu um emprego, sim, ok, perdeu um emprego, vais encontrar outro emprego. Ok, mas como encontrar outro emprego? Essa pessoa se calhar não é formada. Deixa eu ver, então, está a ver esse ponto que nós vamos encontrar, não é formada, como encontrar outro emprego? Deixa eu ver, ok, essa pessoa está num país que num país que não é dele, né? Ok, perdeu o emprego porque lhe encontraram sem documentos num outro país, né? Tem que voltar a casa. Então é um leque de matérias que nós vamos percebendo que não, essa pessoa se quer na verdade suicidar-se, se calhar não dou razão a nenhuma pessoa que quer se suicidar por nenhum problema, né? Realmente. Mas nós se calhar podemos perceber que na verdade
Yes. Nesse formos nós naquela posição, não haveremos de passar por aquilo ali, ok? Yeah. Voltando ao caso do jovem, separou-se, né, de alguém. Em que condição o jovem se encontrava? Yeah. Separou-se por quê? Né? Qual é a possibilidade do jovem voltar a encontrar aquela pessoa? Yeah. Então, é um leque de perguntas que nós vamos fazendo àquele jovem e que poderá surtir como consequência numerosas respostas que vão dando cor ao quê? Aquele problema ou aquela consequência que ele acabou, aquela consequência extrema, né? que é a perda de vida. Então, eu acho que temos que ver bem essa questão. Bem, eu acho que já estamos a entrar para as consequências, né? da depressão. Uhum. Que uma delas pode ser a morte, o afastamento social e por aí fora. Realmente as consequências da depressão, elas são vastas mesmo, mas elas, na verdade, conforme eu disser aqui que no princípio que elas manifestam-se em muitas dimensões, né? Muitas dimensões, como a dimensão fisiológica, temos a dimensão psicoafetiva, temos a dimensão social, temos a dimensão ambiental também. Então, na dimensão social encontra-se esse caso extremo, que é uma dimensão social, mas também que se coadjuva com essa componente psicoafetiva, porque o indivíduo sente um vazio dentro de si e chega a pensar, a desvalorizar a vida. Ok, estou a viver para quê? Eu não sou útil nessa vida. E acaba pensando em se suicidar ou materializando o que é o próprio suicídio. Sim. Mas isso também poderia incutir um bocadinho a culpa às pessoas que convivem e vivem com essa pessoa, porque o próprio suicídio, a depressão é uma doença que está dentro da pessoa, é uma doença invisível, né? Entre aspas, mas pode-se ver que a pessoa há sinais. Há sinais. Então, poderia culpabilizar um bocadinho as pessoas que vivem com este doente de depressão. Pensando bem, a sua teoria assimilada ao que eu vivi faz todo um sentido. Muito recentemente eu passei por uma depressão, por questões amorosas também sou filha de Deus, tenho sentimentos. Graças a Deus. Passei por uma decepção e infelizmente caí na depressão e mais uma vez na depressão cheguei ao fundo do poço e eu já me portava de maneira a que eu mesma, felizmente, cheguei a perceber que não, eu não sou assim. Comecei a ingerir muito álcool e as pessoas que estavam ao meu redor, em vez de dizerem para mim, olha, Nhelete, não, para, tu não podes te meter nisto, tu não és assim, as pessoas apoiavam-me ao invés de dizer, olha, Nhelete, não, tu não és assim, os problemas não vão se resolver desta forma, porque infelizmente eu achava que no álcool eu pudesse resolver os meus problemas. Mal eu sabia que o álcool me fazia esquecer naquele momento, mas assim que o álcool acabasse, o problema todo voltava. Eu não estava a resolver, porém estava a criar mais um ou outro problema para mim. E infelizmente as pessoas que estavam ao meu redor não tiveram a consciência disso, de que olha, a Nhelete não é assim, ao invés de nós apoiarmos, ok, vamos já, não sei o quê, ao invés de apoiarem isso, deviam realmente ajudar-me no sentido de, olha, não, volte já a tua consciência no lugar. É constrangedor, porque tu estavas a sofrer, estavas a ter um problema e quiseste resolver o problema com outro problema. Esse coração... Mas felizmente passaste. Graças a Deus e aos livros, porque uma das coisas também que ajudou-me bastante foram as leituras que eu fui fazendo. Assim que eu percebi que não, eu não estava em mim, havia um espírito mau possuindo o meu corpo e minha mente, voltei em mim e comecei a fazer leituras, comecei a conversar mais,
voltei ao psicólogo. Eu sempre digo aos meus seguidores, às pessoas próximas de mim, que olha, o psicólogo é o nosso melhor amigo. Nenhum outro amigo é tão fiel quanto um psicólogo. Ele pode nos ajudar com problemas tão pequenos que nós, em algum momento, achamos que são problemas tão grandes como esse. Não, quer dizer, estou a falar do meu caso, né? Que eu passei por uma decepção amorosa e fiz disso um problema muito grande. Mas o psicólogo fez-me ver o lado positivo disso, que a minha vida não tinha terminado ali, pelo contrário, minha vida seguia, continuava, que eu podia conhecer outras pessoas e voltar a me envolver normalmente. Mas se eu não tivesse tido um acompanhamento, eu não teria noção disso. Obviamente, é que não é habitual, né, a ida ao psicólogo. Tanto que em algumas zonas, a maior parte do contexto moçambicano, né, para não generalizar isso do ponto de vista africano, não é comum alguém ir ao psicólogo. Quando se vê problemas do fórum psicológico, infelizmente, feliz ou infelizmente, as pessoas retratam isso como se fosse uma desordem, diria, de desordem esquizofrênica, desordem total, perda total de contato com o ambiente. Não se olha na vertente em que o indivíduo pode sim padecer de um problema psicológico, mas que não possa perder o contato com a realidade. Então, quando se observa para este facto de uma sessão com um psicólogo ou com um psicoterapeuta, associa-se mais a questões de loucura, né? Permitam-me que use essa palavra, né? E associa-se muito mais para esse aspecto. Infelizmente, né, a sociedade ainda não está consciente do impacto que um psicólogo pode ter na prevenção, no tratamento dos problemas de fórum psicológico. Porque o psicólogo não é somente chamado para intervir na segunda fase dos problemas psicológicos, mas sim ele é chamado para munir as pessoas para que elas consigam dar os primeiros socorros às pessoas que estão a sofrer de problemas de natureza psicológica e também para precaver-se dos problemas que podem afetar a sua componente psíquica. Então, o psicólogo tem muita importância, principalmente para o mundo atual, né? Principalmente para o mundo atual em que estamos numa dinâmica de vida que nos torna susceptíveis a adquirir os problemas de fórum psicológico. Nós estamos a ver um mundo estressor. Estamos a ver um mundo estressor. Precisamos bastante do conhecimento psicológico para evitarmos ou sabermos lidar com o stress. Nós estamos a ver um mundo estressor. Ora são chapas. Quando nós saímos, ora é o problema de transporte, ora é a má educação que nós temos ao longo da sociedade, ora é o patrão lá no serviço que berra muito para nós. Ora é aquela pessoa que você está a conquistar há muito tempo e não te dá uma chance. É tudo! Realmente, sim, ora é aquela pessoa que você vem conquistando há vários dias, ou há várias semanas, vários meses, e essa mesma pessoa, por razões não explícitas, não te dá chance de você estar com ela. Então, e isso tudo faz parte do efeito causador da depressão. Então, há que se dar relevância ao papel do psicólogo, né? Há que se dar mais palestras da importância do psicólogo no seio das comunidades e na própria sociedade em geral. É como eu sempre digo, o psicólogo é o nosso melhor amigo. Já agora,
Estamos quase na reta final do nosso programa. Quais são os primeiros socorros que nós damos a uma pessoa que padece de depressão? Os primeiros socorros que, na verdade, se dão para a pessoa que suspeita-se que esteja no estado depressivo, né? É a conversa. É a conversa com a pessoa, né? Tentarmos perceber, no seio familiar, tentarmos perceber se na verdade a pessoa... Tentarmos perceber a causa. Por exemplo, esse jovem angolano que escreveu essa causa da morte dele mesmo. Eu quero sim acreditar que se ele chegou ao extremo, se ele chegou ao ponto de se suicidar, não se manifestou de forma triste no único dia. Realmente. Ele vinha se manifestando, mostrando esse comportamento de tristeza há dias, há semanas. E não quero também acreditar que essa mesma pessoa vivia sozinha, estava isolada no mundo. Perdão por lhe cortar, mas isso ocorre-me uns vídeos que circularam no ano passado de uma jovem, dizem, não sei até que ponto isso é verdade também, que ela depois teria cometido suicídio, que ela estava sentada no meio da rua, assim, a chorar. Acho que ela dizia, mas vocês não sabem o que é amor, não sei o que, vocês não sabem o que é amar, não sei o que. A moça chorava, as pessoas estavam ali a fazer vídeo, a gozarem com ela. Algum tempo depois ouvimos dizer que a moça cometeu suicídio. Então ali, se calhar, se ao invés de as pessoas estarem com as câmeras ligadas para fazer um vídeo, tivessem dado os primeiros socorros, a jovem não teria chegado a esse extremo. Sim, essa perda de seriedade na sociedade, no seio da sociedade, tem seus impactos. Sim. Se a pessoa sai a dizer que tem um certo problema, só nós levamos a vida de forma tão desportiva e esquecemos que existem lá os problemas. Então, esses TikToks que existem, os Facebooks, né, e tantas outras contas, não olhamos para esse aspecto de haver lá um problema, se nós ficamos no ponto de vista dramático da pessoa. Então aqui as consequências. Então, ao conversar-se com a pessoa e a mesma pessoa aceitar que houve uma perda, houve um desapontamento nessa pessoa, nós aí estaremos a fazer o que é os primeiros socorros. Só pelo simples fato da pessoa nos dizer, nos informar que na verdade há uma perda, há um desapontamento, e tantas outras causas do que dos sentimentos de tristeza, nós aí já estaremos a buscar um elemento chave para ajudar aquela mesma pessoa. Ok, se nós soubermos que a pessoa está a passar por um momento não bom e conversarmos com essa mesma pessoa usando algumas técnicas de persuasão, de lhe mostrar o outro lado da vida, que não é fácil. Trocar atitudes é uma coisa muito difícil. Mudar de atitude é uma coisa muito difícil. Muito mesmo, muito difícil. Então, se nós conversarmos com a mesma pessoa uns 2, 3 dias e nós notarmos que a pessoa não muda, nós já teremos colhido, se calhar, a matéria mais importante, né? Que é, já diagnosticamos que a pessoa não está bem psicologicamente. E aí é só encaminhar a pessoa para os profissionais, os profissionais competentes. Pois. Realmente, infelizmente hoje em dia temos muitos jovens e não só a passarem por este problema que é a depressão e sem nenhuma informação sobre o que é, como prevenir. Aliás, existe um método de prevenção? O método de prevenção, e eu estava aqui a chamar a importância do psicólogo, né? Nas palestras são muito importantes. Quando se fala de método de prevenção, por exemplo, para não contração do HIV ou de gravidez, falando da gravidez, temos lá os métodos contraceptivos, temos o DIU, temos o implante, temos também o próprio uso do preservativo, mas também temos lá
algumas percentagens de margem de erro. Margem de erro. Falar da mente humana é falar da coisa mais complexa do universo. Então, para casos emocionais, tentando buscar tentando blindar a mente para não pensar de forma triste, se calhar é pensar de forma contrária. Temos lá a tristeza e temos que nos inspirar em felicidade. Agora, resta saber o que é a felicidade no ponto de vista de minha lei, porque a felicidade ela é subjetiva. Se nós levarmos um artista musical, né? O que é que lhe faz feliz, por exemplo? Um artista musical, se calhar, o que lhe faz feliz é fazer o quê? Um espetáculo e esse mesmo espetáculo ser muito aderido. É uma das componentes para que ele sinta o ego dele mais feliz, né? O que lhe faz feliz é a compra de vestuário. Para manter um artista musical tem que... Não todos, sim, mas esses da nova geração. Não estou a falar dos de Minguana e aqueles da velha guarda, porque aqueles vestiam-se de forma muito simples, né? Não, a aparência dele, falando que sejam as mulheres, né? O que é que te deixa feliz? Não, a mim o que deixa feliz é uma boa companhia, uma taça de vinho. Então, nesse caso, o blindar-te seria arranjar uma boa companhia. Seria arranjar essa taça de vinho. Então, blindar alguém para evitar contrair o que é eventos depressivos é conversar com a mesma pessoa e tentar perceber o que é que lhe dá prazer. O que é que lhe dá prazer, o que é que lhe deixa feliz. E essa mesma pessoa tentar criar um ambiente desse leque, dessas componentes que lhe deixam feliz. Nice, o Dr. Massinho já deixou ficar aqui dicas super interessantes e, bem, de hoje em diante podemos dizer que estar em depressão é uma questão de escolha. Se nós podemos blindar a nossa mente com pensamentos, não só... Hoje em dia as redes sociais têm um poder tão grande sobre nós que existem vídeos motivacionais, textos motivacionais. Então, já não temos muitas razões de queixas, pois não? Eu na verdade, eu tinha que agradecer por essa pergunta. É uma pergunta muito inteligente. Muito inteligente, porque nem tudo que nos faz feliz nós podemos ter. Isso é verdade. Sim. Então, é uma questão muito desafiadora. Se eu, por exemplo, estou numa sessão de como é que posso dizer, numa palestra da psicoeducação acerca de algumas componentes antidepressivas. Aí posso ter essa pergunta como um desafio muito grande. Ok? Temos lá alguém que vai levantar o braço e dizer, ok, eu, na verdade, o que me pode fazer feliz, o que me pode dar prazer é ter um namorado. Mas eu não tenho, não sei como encontrar. Então, a pessoa que eu quero, por exemplo, não me quer. Então como? É um desafio, é uma questão muito desafiadora. Muito desafiadora mesmo. Que, aí, se calhar, precisaria de ter uma conversa um pouco mais específica, mais específica. Quando falo das componentes que dão felicidade e prazer é na generalidade, mas nos desafios que nós temos. Além do mais, temos lá um psicólogo chamado Abraham Maslow. É um homem da economia. É um homem da economia, acho que é da economia. Ele desenhou uma pirâmide, uma pirâmide das necessidades humanas e lá em cima tem autossatisfação. Exato. E diz que quase que ninguém na vida consegue. Dá-se exemplo de muitas pessoas bem-sucedidas, mas nunca ficam satisfeitas na sua totalidade. Agora, cabe a nós
dividirmos essa felicidade em metades de pizza. Okay? Temos essa pizza, essa metade é mais valiosa. Temos essas outras, será que essas metades, o nosso coração, quando falo pizza, estou a falar do nosso coração, dos sentimentos que nos dão felicidade. Será que é somente só o emprego que me pode fazer feliz? Eu acho que não. Se eu sou praticante de futebol, acho que o futebol também me faz feliz. Até porque algumas pessoas camuflam sentimentos. Atenção, eu conheço muita gente que fica a camuflar, tem alguma dor, tem alguma coisa mal resolvida do seu passado e prefere camuflar, tipo, ok, eu agora vou ser a influencer para poder fechar alguma lacuna, ok? Como se estivesse a fazer uma substituição. Tem uma lacuna aqui, então quero fechar com uma outra coisa. Eu acho que é uma forma inteligente. Sim, diria de forma aberta que é uma forma muito inteligente. O método de substituição. Temos uma perda ou temos algo que nós não estamos a conseguir, que nos dá prazer ou poderia nos dar prazer, mas temos um outro caminho também que nos dá prazer. Então, por que não explorar aquele ponto forte que nós temos? Sim, vamos explorar. Okay? Sim, temos, por exemplo, falaste de uma questão de namorado. Será que é somente esse ponto, né, que te dá prazer? Será que com a ausência desse ponto, dessa componente, a luz da sua vida se apaga? Se apaga, porque eu preciso viver não vou saber explicar. Sim, mas isso apaga, é assim. Não tens outras coisas. Não. No seu circuito social não tens outra coisa que dá felicidade? Não tenho. É só... Não, eu percebo, até percebo, sim, mas é aí onde eu disse que, na verdade, se for um caso um pouco mais específico, precisaria de uma conversa mais fechada, sim, mais fechada, para tentar perceber mais e mais, porque se calhar há coisas que quando se está numa palestra, né, o indivíduo não pode falar de forma aberta, vai temer ser que as pessoas ouçam os seus segredos, os seus medos, estás a ver? Então, se for num ambiente mais fechado, que em alguns casos há pacientes, ou seja, há alguns clientes que até preferem ocultar algumas informações, elas vão saindo ao longo de certas sessões, não falam tudo muito bem. Então imagina-se para as pessoas que estão no seio da palestra, então fica mais difícil. Enfim, a conversa já é tão boa, eu não queria terminar este programa, mas infelizmente já estamos sem tempo. Doutor, eu queria convidar-lhe a tecer as suas considerações finais. Agradecer eternamente fazer parte desse programa, que é um programa que a sociedade, ou seja, muita gente ainda não está consciente da importância dos cuidados da mente, mas vale ressaltar que a depressão ela faz parte, está no leque 5, no top 3 das doenças que causam morte, principalmente para países desenvolvidos, países em desenvolvimento, por causa do seu sistema de vida, por causa do seu modo de vida. Deixa um apelo muito grande, muito enorme para a própria sociedade, no sentido de poder mudar a sua forma de pensar, de olhar alguns problemas de natureza psicológica. Temos que sim prestar muita atenção e darmos os cuidados possíveis para as pessoas que estejam a viver, a enfrentar algum problema no seio da sociedade, um problema, um evento social, né? Então temos que tentar ver se podemos mudar de atitudes
face a alguns problemas que algumas pessoas têm vivido. Ou seja, nós temos aquele como é que posso dizer, aquele princípio de gozar algum problema que certas pessoas têm vivido no seio da sociedade. Eu acho que esse é o tempo de levar as coisas um pouco mais a sérias. Rirmos quando é um evento dramático, meramente um evento dramático, né? Mas quando é uma coisa séria, acho que nós temos que tomar as devidas atitudes, os devidos comportamentos, principalmente para os usuários das redes sociais, para o pessoal que trabalha nos órgãos de comunicação social também. Muito obrigado. O apelo ficou, depois do que disse o Dr. Massing, não há mais nada a dizer. Eu sou Nhelete Poetisa, estimei bastante estar aqui e gravar este programa para vocês. Espero que vocês também tenham gostado e principalmente aprendido bastante sobre a depressão. Quero também convidar a seguir as minhas páginas nas redes sociais, Nhelete Poetisa, e bom final de semana, aliás, bom início de semana. E vemo-nos para a semana que vem. Até a próxima. Fiquem bem.